Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciências e Pesquisa, e irei explicar sobre apêndice ou anexo, porque muitos estudantes não sabem diferenciar entre apêndice ou anexo, e também não sabem como colocar ou quando colocar esses dois elementos. Então, vamos lá. Apêndice e anexo. Apêndice e anexo são documentos complementares que servem de fundamentação, comprovação ou mesmo ilustram um trabalho acadêmico ou científico, que pode ser um trabalho acadêmico ou científico. Como, por exemplo, pesquisa bibliográfica, o artigo científico, monografia, relatório, tese, dissertação, vários tipos de trabalhos que se utilizam o apêndice e o anexo. São dois elementos que fazem parte, a depender do seu objetivo, fazem parte de um trabalho acadêmico ou científico. E o que é apêndice e o que é anexo? Apêndice são documentos complementares que servem de fundamentação, comprovação ou mesmo ilustram um trabalho, como fotografias, folder, instrumento de entrevista, como por questionário, formulário, desenhos, figuras, gráficos, quadros, tabelas, mapas, cartas, diversos documentos podem ser apêndice, ok? E o que é anexo? Corresponde a documentos complementares que servem de fundamentação, comprovação ou mesmo ilustram um trabalho, como fotografias, folder, figuras, gráficos, quadros, mapas e etc. Como questionário, formulário, depende. E aí criou-se a dúvida agora. Então, qual é a diferença entre o anexo e o apêndice? E vocês perceberam que tanto o apêndice, você percebeu tanto o apêndice como o anexo, eles fundamentam, complementam o trabalho, ou ilustram o seu trabalho, seja uma pesquisa bibliográfica, uma tese, uma monografia, uma dissertação. Então, o que diferencia apêndice e anexo? Apêndice são documentos complementares que pertencem ao autor que está sendo elaborado, o autor do trabalho que está sendo elaborado. Já o anexo são documentos de terceiro. Se você tirou uma foto, se você elaborou o seu questionário, se você tem um documento que lhe pertence, esse documento se chama apêndice. Se você for colocar um trabalho, ele vai ficar na parte de apêndice. Já se for um documento de terceiro de outras pessoas, como ser uma tabela, um quadro, qualquer documento que não lhe pertence, aí simplesmente você vai ter que colocar lá na parte referente a anexo. Entendeu agora? Você pode, no seu trabalho, você pode ter os dois elementos, como você tem uma parte só de apêndice e uma parte de anexo. Como também só pode ter uma parte somente de apêndice ou uma parte somente de anexo. Vai depender do objetivo do que você tem para colocar para complementar seu trabalho. Então, pode ter os dois ou pode ter um dos dois. E onde colocar no seu trabalho? Vejamos. No sumário, você vai colocar logo após a referência bibliográfica. Vai abrir uma página em branco e vai escrever lá apêndices. Se tiver anexo, vai então ser anexos. E aí depois vai ter apêndice A, apêndice B, com seus títulos. Nos anexos, vai ter os anexos depois. Anexo A, anexo B, anexo C e seus títulos. Então, logo após a referência, você coloca o apêndice, ou os apêndices e os anexos. Mas aí você pode me perguntar, e quem vem primeiro? Primeiro vem os apêndices e depois vem os anexos. Se caso você só tiver apêndice, coloca somente apêndices. Se você caso só tenha anexos, coloca somente anexos. Mas se você tiver os dois, depois das referências bibliográficas, você coloca apêndices, coloca lá as partes dos apêndices e depois coloca os anexos. E lá você coloca os documentos dos anexos. E como é que fica no trabalho? Por exemplo, lá no final, você abre uma página, se for apêndice, abre uma página em branco, colocando apêndices, e depois coloca, aí vai colocando apêndice A, por exemplo, aqui, apêndice A, aí coloca o título. Apêndice B, coloca o título. Apêndice C, coloca o título. E vai colocando. E não esquecer que essas numerações e esses elementos, apêndice A, apêndice B, C, D,
você vai ter que colocar a numeração lá no sumário, logo no início lá no sumário, ok? E depois, se tiver anexo, abre uma página em branco, coloca anexos e coloca anexo A, anexo B, anexo C. Cada anexo abre uma página em separado. Cada apêndice abre uma página em separado, ok? E também vai com a numeração lá, o anexo também vai com a numeração lá no sumário. Eu espero que tenha tirado, dirimido todas as suas dúvidas em relação ao apêndice anexo. Então, espero que não tenha mais dúvida. Anexo é um documento de terceiro. Apêndice é um documento que lhe pertence. Não esquecer de assistir os demais vídeos do canal Ciência e Pesquisa. Um abraço e até mais.